Então, gente, essa é a segunda aula do curso em áudio da CPA 10. Eu sou Antônio Amorim e na primeira aula, dentro desse módulo 1 da CPA 10, Sistema Financeiro Nacional, a gente trabalhou as autoridades, Conselho Monetário Nacional, CVM, Banco Central, SUSEP, Anbima, e agora a gente vai estudar quem coloca a mão na massa, quem faz a intermediação. A gente está no item 1.2.2 e o tópico é principais intermediários financeiros, conceitos e atribuições. Sugiro novamente que vocês entrem lá em www.cpa10gratis.com, baixem a apostila em PDF, que é gratuita, bem facinho de baixar, e acompanhem as aulas com a apostila. Se possível, impressa, para riscar, rabiscar, fazer anotações. Se não puder, não tiver impressora, o custo for alto, não tem problema. Abre o PDF no celular e dá uma acompanhada. Vamos lá. Principais intermediários financeiros. 1.2.2.1 Bancos múltiplos. Quem é que são os bancos múltiplos? Lógico que para ser múltiplo, o banco tem que ter duas ou mais carteiras, senão não seria múltiplo. Só que, obrigatoriamente, uma dessas duas carteiras deve ser a carteira comercial ou de investimentos. Pode ser as duas, comercial e investimentos. Pode ser a carteira comercial com a outra carteira, por exemplo, crédito imobiliário. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar melhor o que é a carteira comercial, ou seja, o que é um banco comercial e o que é um banco de investimentos. Então vamos lá. Quais são as duas condições para que um banco seja múltiplo? Ele tem que ter duas ou mais carteiras e uma dessas carteiras, pelo menos, tem que ser a carteira comercial ou de investimentos. A grande maioria dos bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, todos os bancos praticamente são bancos múltiplos, ou seja, eles são várias empresas em uma. Eles têm diversos CNPJs. Quando você, por exemplo, emite um contrato de leasing do banco, aí vai sair lá Bradesco Leasing, alguma coisa do tipo. Porém, quando ele publica o balanço, aquele lucro no final do ano, do Itaú, do Santander, ele faz um balanço único, em que ele consolida todas as empresas. Um banco múltiplo tem vários CNPJs, um para cada carteira, porém costuma publicar um balanço consolidado, ou seja, um balanço único. Eu falei aqui de carteiras bancárias. Então vamos lá. Além da carteira comercial e de investimento, temos também carteira de arrendamento mercantil, conhecida como leasing, um tipo de financiamento. Na verdade, é um aluguel com opção de compra ao final. Não cai na nossa prova, mas é bom saber que existe a carteira de arrendamento mercantil, a carteira para financiar imóveis, que se chama crédito imobiliário, uma carteira que a gente chama carteira financeira, mas na verdade o nome é crédito, financiamento e investimento, que permite, por exemplo, um banco financiar uma geladeira, alguma coisa do tipo. Entre outras operações, claro, que o banco pode fazer. E tem também a carteira de desenvolvimento, que hoje é limitada a dois bancos, o Banco da Amazônia, o BASA, e o Banco do Nordeste, o BNB. Então, são exemplos de carteiras bancárias. Qualquer dúvida sobre banco múltiplo, estou aqui para ajudar a gente. Então, pessoal, vamos lá. Continuando. Bancos comerciais. Item 1.2.2.2 da prova da CPA 10. Os bancos comerciais, eles são bancos públicos ou privados que trabalham com foco no curto e médio prazo. Então, eles captam depósito à vista, esse detalhe é muito importante para a prova. Apenas bancos comerciais podem ter conta corrente, cheque e movimentar depósito à vista. Então, prestem atenção nas questões de prova, tá? Banco comercial capta depósito à vista e também capta depósito a prazo, o famoso CDB. As operações que a gente vê no dia a dia de pagamento de contas, de energia, tributos, saques, movimentação de conta corrente, abertura de conta, são atividades típicas do banco comercial, que é esse banco, repito, que tem foco no curto e médio prazo. E o banco de investimento, o que é? São instituições financeiras com foco em grandes operações, operações de médio e longo prazo, captação de recursos via emissão de ações, debêntures. Os bancos de investimento não podem movimentar depósito à vista, não tem aposentado, fila, saque, terminal. É um escritório, normalmente em São Paulo, na Faria Lima ou na Avenida Paulista, onde se estruturam grandes operações de captação de recursos,
gestão de fundos e etc. Os bancos de investimento também captam via CDB. E entre as suas principais operações estão financiamento de capital, operações com valores imobiliários, com debêntures, com ações, aquilo que a gente já falou, câmbio e metais preciosos. Essa atribuição passa batido aqui, mas cai na prova de vez em quando, dentre algumas questões. Então, os bancos de investimento podem sim trabalhar com câmbio e também com ouro, ativo financeiro, ou seja, metais preciosos. Não é aquela joia, é um formato próprio, tem toda uma padronização para esses metais. Gestão de recursos de terceiros, ou seja, de repente eu faço um investimento dentro do meu banco e quando eu olhar lá o contrato, vai estar lá Santander Investimentos. Ele foi distribuído pelo Banco de Varejo, que é um espelho do banco comercial, mas o produto é do banco de investimentos. Então, gestão de fundos é também uma atividade de um banco de investimento. Dentro das atribuições tem ainda repasse de recursos oriundos do exterior. Então, repito, banco de investimento não capta depósito à vista, é uma espécie de escritório de pessoas engravatadas que ganham muito bem e trabalham com grandes operações de captação de recursos para empresas, fusão de empresas, emissão de ações, gestão de fundos. Não tem velhinho lá sacando a pensão lá do INSS, aposentadoria, não tem fila, não é uma agência de banco comercial. E com isso a gente conclui a parte de intermediação dos bancos. Tá? Bancos, o que é um banco múltiplo, o que é um banco comercial, o que é um banco de investimento, tudo isso cai na prova. Vamos lá, pessoal. Então, a gente acabou de ver os principais intermediários, que são os bancos, e a gente vai agora para o item 1.2.3, outros intermediários ou auxiliares financeiros, conceitos e atribuições. O primeiro subitem desse tópico é a B3, Brasil Bolsa Balcão. O que é isso? A B3 é a principal bolsa do Brasil. É a antiga BMF Bovespa. A B3 foi criada em 2017, quando a BMF Bovespa, mais conhecida até como Bovespa, que é o nome anterior ainda, juntou-se com a CETIP e absorveu todas as atividades, tanto da CETIP quanto da Bovespa. E aí formou essa bolsa chamada Brasil Bolsa Balcão, mais conhecida como B3. Então, para entender a B3, a gente tem que entender a Bovespa. A Bovespa era uma instituição que se negociava ações, bem antiga a Bovespa. Em dado momento, a Bovespa juntou-se com a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a chamada BMF, e ficou sendo uma bolsa de ações, uma bolsa que trabalha também com mercadorias e futuros, ou seja, contratos futuros de soja, boi gordo e etc. Já a CETIP é um balcão, um sistema organizado de ativos e derivativos, onde se registrava, por exemplo, os CDIs, os CDBs, as swaps, debêntures, LCIs, LCAs, cotas de fundos e etc. E aí juntou-se a BMF Bovespa com a CETIP e todas essas atividades, todos esses títulos são negociados na bolsa. Fundos imobiliários, LCIs são registrados lá, LCAs, ações, debêntures, tudo aqui no Brasil num lugar só, que é a B3. Quando a gente fala B3, principalmente para a prova da CPA 10, a gente associa muito ainda às ações, mas tem uma vastidão de títulos que são negociados ou registrados dentro dessa bolsa. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz é: a B3 é uma instituição pública ou privada? Parece que tem uma questão na prova que remete a esse conceito. É uma instituição privada, é uma das empresas com o maior faturamento do Brasil. Como é que a B3 ganha dinheiro? Toda vez que um desses títulos é registrado ou negociado na B3, paga-se a B3 para fazer esse procedimento. Então, por exemplo, eu comprei ações na bolsa, vai ter lá na minha nota de corretagem uma taxazinha ali de emolumentos, 0,0035%, se eu não me engano. Parece bem pouco,
mas imagine isso sobre todo o volume de compra e venda de ativos, de ações negociadas na bolsa diariamente. Então, a B3 ganha dinheiro toda vez que se compra, que se vende, que se registra uma ação, um título, um CDB registrado no nome do aplicador, até gravame de veículos faz parte da antiga CETIP e atualmente da B3. Então, por isso ela tem um movimento grande de recursos e é uma das maiores empresas do Brasil. Então, pessoal, ainda dentro do assunto outros intermediários, a gente vai ver as corretoras e distribuidoras. Vamos começar com as sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários. Item 1.2.3.2 da CPA 10. São as corretoras, mais conhecidas como CTVM, corretoras de títulos e valores imobiliários. Então, as corretoras são instituições financeiras especializadas em investimento. Então, todo tipo de investimento o investidor, o cliente, pode fazer através de uma corretora. Muita gente hoje, inclusive, está deixando de investir nos bancos para investir em corretoras porque julgam que tem uma assessoria melhor e muitas vezes um leque maior de produtos financeiros. Aí vai a primeira dica para quem vai fazer prova. Nas corretoras, nós não fazemos empréstimos. Vai ter lá uma questão, posso financiar um apartamento, pegar um crédito imobiliário por uma corretora? Não. Nas corretoras, a gente faz investimento. Todo banco, ou quase todo ele, tem sua própria corretora. Então, muitos clientes do banco, por exemplo, quando querem aplicar na bolsa, são direcionados pelo próprio banco a abrir uma conta na corretora do banco. Então, na corretora do Banco Santander, na corretora do Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Safra, cada um tem sua corretora. Além das corretoras vinculadas aos bancos, existem as corretoras que não pertencem a bancos. São chamadas corretoras independentes. A XP é um exemplo de uma corretora independente. Ela não pertence a nenhum banco, pelo menos a maioria das suas ações não pertence a um banco específico e, por esse fato, talvez, ela tem a arquitetura aberta. O que é a arquitetura aberta? Quando eu vou fazer um investimento, por exemplo, no Bradesco, eu sou direcionado a CDBs do Bradesco, fundos do Bradesco e etc. Vou dar um exemplo melhor ainda. Quando eu vou fazer um seguro de carro no Bradesco, o Bradesco me direciona para o seguro do próprio Bradesco. Quando eu faço com um corretor de seguros independente, ele vai ter um leque de produtos lá, vai ter Sul América, vai ter Liberty Seguros, próprio Bradesco, e vai ver qual produto melhor se adequa ao seguro que eu quero fazer. A gente estava falando de seguradora, de corretora de seguros. Vamos voltar para as CTVM, corretora de títulos e valores imobiliários. Quando eu vou na XP, eu tenho uma imensa diversidade de fundos, CDBs de diversos bancos, LCI de diversos bancos. Enfim, eu tenho muito mais opções de investimento do que, por exemplo, quando eu vou na corretora do meu banco. E isso me traz algumas vantagens. Por exemplo, se eu for investir em CDBs, LCIs, LCAs de bancos pequenos, esses bancos pequenos tendem a ser mais arriscados e, por isso, pagam uma taxa de juros maior. Aí alguém diz assim, poxa, Antônio, mas eu não quero arriscar. Os bancos pequenos, eles têm uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, que ressarce o investidor até o limite de R$250 mil. Então, se eu pegar 250 mil e botar no banco A, 250 mil no banco B e 250 mil no banco C, todos eles bancos pequenos, eu tenho uma garantia aí de 750 mil do Fundo Garantidor de Crédito. Dificilmente os três bancos vão quebrar, mas se quebrar, eu serei ressarcido e terei, se tudo correr bem, uma taxa de juros mais elevada. Além de fundos de boutique, fundos de gestores renomados, enfim, produtos que dificilmente eu vou ter na corretora vinculada ao banco. O que as corretoras fazem? Primeira coisa, as corretoras atuam no âmbito de bolsa. Se eu vou comprar uma ação, eu vou ter que passar por dentro de uma corretora, tá? Então não tem como comprar uma ação hoje no Brasil sem a intermediação de uma corretora. E para isso ela vai cobrar uma taxa lá, que é a taxa de corretagem. Mas para prova, as principais operações são operar em bolsa, que eu falei agora, administrar carteira
carteiras de valores imobiliários. Então, as corretoras podem prestar esses serviços para grandes investidores e podem, inclusive, criar e administrar fundos. As corretoras têm seus próprios fundos também. Administrar clubes de investimento, intermediar operação de câmbio, trabalhar com metais preciosos e praticar operações de conta-margem. Eu disse que as corretoras não trabalham com empréstimos, mas a operação de conta-margem, talvez, se a gente olhar por outro ângulo, é um empréstimo. O que é isso? Eu apliquei R$10.000 na corretora. Apliquei e coloquei o dinheiro, por exemplo, em ações, tenho R$10.000 e de repente a corretora me oferece ali mais R$5.000 para eu investir em ações. Eu não posso sacar aquele dinheiro e fazer uma viagem, não. Eu tenho que pegar esse dinheiro e investir em ações. Se eu pegar esse dinheiro, eu vou pagar uma taxa, que é justamente a taxa que ela cobra por essas operações aí. E vou ficar alavancado, uma vez que eu tenho R$10.000 meus, mas vou ficar com 15.000 aplicados. Para a corretora, o risco é baixo, porque eu vou ter R$15.000 ali, né, aplicados, e só devo 5.000 a ela. O contrato diz que tudo que tiver ali, se for o caso, vai servir de garantia para esse empréstimo, entre aspas, já que corretora não faz empréstimo. Corretora também não emite títulos de capitalização nem faz seguros, ela é seguradora. Cuidado com isso na hora da prova. É bem importante destacar isso, corretora não faz empréstimos. Então, eu inclusive sugiro que todos tenham uma conta numa corretora. Normalmente elas não cobram nenhuma tarifa para você manter uma conta. E é interessante que a gente acabe aprendendo sobre investimento, podendo investir em ações e outros títulos. Quem quer seguir nessa linha, eu sugiro abrir uma conta numa corretora, não vou indicar nenhuma específica, mas eu diria que uma corretora independente ainda dá mais oportunidades por causa dessa chamada arquitetura aberta, você poder investir em vários produtos de gestores, administradores diferentes, do que na corretora vinculada ao banco. Então, gente, na sequência, depois que a gente viu as corretoras, tem as distribuidoras. Item 1.2.3.3. Não deixem de baixar a apostila e acompanhar. Além da memória auditiva, existe a memória visual. Quanto mais sentidos utilizarmos ao estudar, melhor o nosso desempenho na hora da prova. Então, 1.2.3.3, sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários. As DTVM, ou simplesmente distribuidoras. Em geral, as distribuidoras são instituições muito parecidas com as corretoras, só que com um espectro menor de atividades. São mais focadas, por exemplo, uma distribuidora focada mais em câmbio, outra em mercado futuro. E a principal diferença no passado é que somente as corretoras poderiam atuar no âmbito da bolsa. Desde 2009, existe uma resolução conjunta do Banco Central e da CVM que permite às distribuidoras também atuarem no ambiente de bolsas e mercados organizados. Então, para efeito de prova, a gente não tem diferença entre essas instituições. Apesar dessa resolução, atualmente na B3, a gente não tem nenhuma distribuidora fazendo esse papel de compra e venda de ações, tá? Mas para efeito de prova, repito, não vai ter diferença entre CTVM e DTVM, ou seja, entre corretora e distribuidora. Todas elas são fiscalizadas por causa de algumas atividades, tanto pelo Banco Central quanto pela CVM, por exemplo, por causa dos fundos, por causa da parte de ações, tá bom? Então a gente, com essa parte aí, conclui os outros intermediários financeiros e o que a gente vai ver agora são as câmaras de liquidação. Item 1.2.4 Sistemas e câmaras de liquidação e custódia, conhecidas como clearing. Antigamente, quando você comprava uma ação, uma debênture, um título, antes da escrituração eletrônica, os títulos eram físicos, ou seja, meu avô comprava uma ação e levava para casa, guardava as ações em casa, num portfólio, numa espécie de carteira lá de couro. Naquela época, os títulos eram ao portador, então quem portasse, quem tivesse com aquelas ações em mãos, com aqueles títulos em mãos, era o seu dono. Inclusive, se ele perdesse aquelas ações ou alguém roubasse, passaria a ser o dono dos títulos. Quando eu falo títulos financeiros, títulos públicos, ações, debêntures. Antigamente os títulos eram um portador.
Atualmente, os títulos não existem fisicamente. Você não tem um papel quando compra uma ação. Você tem um registro eletrônico de que você é o dono daquela ação ou é o dono daquele título público. E quando você vende, passa a titularidade para outro indivíduo, no caso o comprador do título. Então ele não existe fisicamente, você não pode rasgar uma debênture, uma ação, e sim eletronicamente. Quem é que faz esse registro, esse controle de compra e venda? São as câmaras de compensação, liquidação e custódia, clearing ou clearing, como falam alguns alunos meus. Então vejam aí a palavra na apostila em inglês para fixar esse conceito. As clearings fazem esse controle de compra e venda e titularidade. Então a gente vai ver algumas câmaras de compensação, quais são os títulos que são registrados e o seu papel. De antemão, eu queria destacar que um dos principais papéis das câmaras de compensação, ou seja, das clearings, é diminuir, ou como cai na prova, mitigar o risco de contraparte. O que é o risco de contraparte? É o risco de eu pagar por um título e não recebê-lo, ou de eu vender o título e não receber o dinheiro. Então, a câmara de compensação, ela age como intermediadora entre o comprador e o vendedor, garantindo assim que ambas as partes recebam os seus direitos na transação. Ou seja, se eu sou o vendedor de um título, eu tenho o direito de receber o dinheiro. E se eu sou o comprador, eu tenho o direito de receber o título. Imagina, eu posso pagar e o outro lado não me entregar. Esse é o risco de contraparte. Ou eu posso vender e não receber o dinheiro. Com a presença da câmara de compensação, esse risco é diminuído, é mitigado. Vamos fazer uma analogia. Quando eu comprava lá nos primórdios do Mercado Livre, 2002, pela internet, não tinha lá a câmara de compensação, digamos assim, do Mercado Livre, que é o Mercado Pago. Então eu discutia, eu como vendedor, como comprador, com a outra parte para ver quem iria dar o primeiro passo. Eu, como comprador, eu pedia que o vendedor primeiro enviasse para depois eu pagar, porque eu tinha medo de pagar e não receber o produto. E eu dizia, olha, eu tenho mais credibilidade, eu tenho um histórico aqui mais positivo, você é um vendedor novo, não tem histórico. Ou, quando eu vendia, eu pedia para o comprador pagar primeiro para depois eu mandar. Atualmente não tem esse risco, ele é bem reduzido, porque você paga pelo produto e o dinheiro só é liberado pela plataforma, isso tanto no PagSeguro, Mercado Livre, todas as plataformas hoje praticamente de venda online têm esse seguro. Quando você receber o produto, quando os dois lados derem um ok, o intermediador libera. E é assim, mais ou menos, que funciona as câmaras de compensação. Elas garantem que você vai receber seu recurso. Você faz uma venda de ações sem medo de levar um cano ali, de o outro lado não pagar. Então, lembrando, o nome disso aí é risco de contraparte. É o risco do outro lado não honrar, e ele é mitigado pela presença das câmaras de compensação. Esse é um assunto que cai muito na prova. Então, eu sou Antônio Amorim, do CPA10gratis.com. A gente está aqui no curso gratuito em áudio da CPA10 e estamos no primeiro subitem da parte de sistemas e câmaras de liquidação e custódia, clearing. O item é o 1.2.4.1, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Eu lembro que assim que a gente acabar essa parte agora de câmara de compensação, já tem uma bateria de exercícios, inclusive com vídeo resolução, para treinar. O exercício é muito importante para treinar, não é o material que deve se usar como base, para estudo, mas o treino é importante. O material básico para qualquer prova de concurso, certificação, tem que ser um material teórico, tá, gente? Muita gente inverte aí essa matriz. Mas vamos lá. 1.2.4.1, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. As iniciais dessa frase formam o acrônimo SELIC. O que é o SELIC? É o sistema em que são registrados os títulos públicos federais. Sistema de registro e custódia dos principais títulos que caem na prova. A gente vai estudar depois as letras financeiras do Tesouro, LFT, letra do Tesouro Nacional, LTN, as notas do Tesouro Nacional, Série B, Série F. Então, não tenham pressa. Lá no módulo 6, a gente vai estudar cada um desses títulos. O que é que a gente precisa saber agora? Que esses títulos são registrados e custodiados, custódia quer dizer guarda, numa câmara de compensação chamada SELIC.
Só mais uma coisinha. Voltando lá para os exercícios, vocês podem acessar no próprio cpa10gratis.com ou em simuladoscpa.com.br. Então, os simulados tem o BR no final, o CPA10 grátis é apenas .com. Câmara de Compensação da B3, Brasil Bolsa Balcão. Como a gente já falou, em 2017 a BMF Bovespa se juntou com a CETIP e formou a B3. Um dos pontos importantes da Bolsa é a sua Câmara de Compensação, que reduz, mitiga aquele risco que a gente já falou, que é o risco de contraparte. Então a B3 tem uma câmara de compensação, que é a junção de antigas câmaras, como a CETIP e a própria câmara de compensação da BMF Bovespa. Um dos grandes benefícios das clearings é reduzir o risco de contraparte, não esqueçam, tá? Então esse é o papel aí da Câmara de Compensação da B3. Lembrando que a gente está no finalzinho da segunda parte do áudio curso do módulo 1. E depois desse módulo, queria que vocês entrassem lá em cpa10gratis.com no módulo 1 e fizesse a segunda bateria de exercícios. Gente, se vocês estão gostando do curso, divulguem para os colegas, tá? Pega o link, copia no WhatsApp. A ideia é divulgar bastante esse material para ajudar pessoas que querem fazer a CPA10 e que não podem pagar por um material mais completo em vídeo, por exemplo, ou que não tenham tempo de fazer um curso em vídeo. Então, gente, o último subitem aí do tópico 1, item 1.2.4.3, Sistema de Pagamento Brasileiro, o SPB. O que é o SPB? É um conjunto de regras, procedimentos, instrumentos e operações que são utilizados para pagamento e transferência de recursos entre os diversos agentes econômicos. Em outras palavras, o SPB é o sistema que permite transferir dinheiro de um banco para outro banco. O SPB ele foi reformulado no ano de 2002. Até aquele momento, as transações eram feitas por um sistema de banco para banco, sei lá, do Bradesco para o Itaú, chamado de DOC, documento de crédito, e que demorava, dependendo da praça, se era um banco do interior e o valor, demorava pelo menos 24 horas para transferir recurso de um banco para o outro. Em 2002, o Banco Central reformulou o sistema e obrigou que todos os bancos se conectassem ao novo sistema e, a partir dali, boa parte das transações passaram a ser realizadas em tempo real. Na verdade, quando o SPB foi reformulado em 2002, toda transação superior a R$ 4.999,99, ou seja, de R$ 5.000 em diante, passou a ser realizada obrigatoriamente através de transferência eletrônica disponível, as TEDs, que são as transações em tempo real. Abaixo disso, na época que implantou, era DOC. Atualmente, abaixo de R$ 5.000, o banco ou o cliente tem o direito de escolher se vai fazer a transação via DOC ou via TED. Mas a partir de R$ 5.000, até para manter a integridade do sistema, que são justamente os maiores valores, é obrigatório a TED, a transferência eletrônica disponível, que é o sistema de transferência de banco para banco em tempo real. O que é que cai na prova sobre esse conteúdo? Cai qual foi o objetivo dessas mudanças do SPB. O objetivo dessas mudanças foi reduzir o risco sistêmico causado pela quebra em cadeia das instituições financeiras por falta de liquidez no momento dos pagamentos. Então, explicando melhor, como é que é isso? Antigamente, como eu falei, o recurso demorava 24, 48, 72 horas para ir de um banco para outro. E o Banco Central não tinha um controle das transações que eram feitas de banco para banco em tempo real. A gente sabe que quando a gente clica ali no mouse ou no celular ou mesmo no terminal eletrônico e transfere dinheiro de um banco para outro, não vai um carro forte em alta velocidade e joga o dinheiro lá. Aquilo ali é apenas uma informação. E o Banco Central, no sistema antigo, demorava a processar essas informações. O que acontecia? Tinha bancos que transferiam dinheiro, recursos que eles não detinham. Por quê? Porque o Banco Central não tinha esse controle do saldo de tesouraria, do saldo do banco em tempo real. E aí, quando o Banco Central descobria que o banco fez uma transferência sem ter aquele recurso, ele desfazia. Isso causava um risco
em todo o sistema financeiro. Às vezes um banco estava quebrado e o banco não tinha mais nenhum dinheiro, mas estava fazendo ali transferências. Isso tudo tinha que ser desfeito, causando um risco, como eu falei, em todo o sistema financeiro. Hoje não. O banco só faz a transferência dos recursos que realmente tem. Então, gente, com isso a gente acaba o primeiro módulo. Na sequência, eu sugiro que a gente vá para o módulo 3, Economia e Finanças. É essa sistemática que eu uso há um bom tempo no meu curso e que facilita melhor o entendimento do que é a ordem da Anbima. E não deixem de fazer os exercícios ou em cpa10gratis.com ou em simuladoscpa.com.br. Ok, gente? Se gostou, divulgue esse trabalho e dá um like aí.